Muito bem, é um prazer muito grande. Primeiramente, agradecer ao meu querido Padre Primo, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? E meu amigo, fico feliz de saber que comungamos eu lá por 1 ano e meio, né? Comunguei também da Congregação Redentorista, sendo seminarista, e dia 14, 15, 16 de novembro faremos nosso encontro dos amigos do seminário, lá sim. em Encarnação. Opa, A hora que você... Paraguai. lá no Paraguai. Legal. E a hora que você quiser, quem sou eu? Mas na minha pequenez, você sabe que você sempre é muito bem-vindo, será sempre muito bem-vindo num desses nossos encontros. Então, eu sempre digo, Beré, que nós que somos párocos, nós temos uma dificuldade, sabe, de se locomover mais, porque as coisas do dia a dia... exato, né, aquela correria, né? complicado. E daí geralmente são 3 dias lá, né, e tal. E hoje nós vamos falar, primeiramente, agradecer você por esse carinho, Sim. por este tempo que você está dando ao site americano. Vamos falar sobre este momento de fervilhamento que o Brasil vive, não é? Na questão da campanha político-partidária. Fervilhamento que acontece. A palavra do nosso padre, a palavra do nosso religioso é justamente para que traga alento, traga aconselhamento, não é? Às nossas famílias neste momento bastante delicado. Política passa, a família fica, os amigos devem ficar, não é? E é assim que as coisas funcionam. Padre, reta final aí. Ainda bem que é só um mês essa vez, né? Meu Nossa, Deus do céu, ainda bem, né? Quando for aí dia 6. Eu acho que era mais antigamente, né? Era mais tempo, né? Antigamente. Agora, hoje é bem menos. Mas o Berec e do site americano, para vocês, eu sinto assim, antes de mais nada, acho que é importante a gente talvez resgatar uma coisa lá de Aristóteles, né? Dos filósofos, né? Do mundo grego, né? Que é a revolução racional, né, da reflexão. Não foi mais a guerra com armas que nem está existindo hoje, mas foi uma certa batalha, né, mais racional, onde surgiram os grandes filósofos e foi ali que surgiu também a questão política, né? Tanto que o ser humano ele vai sendo definido como ser politikos. Exato. Um ser político. Mas aquela política refletida na sua naturalidade, né? Naquilo que é natural político. E você falou bem daí você falou agora nós estamos, né, em vários períodos de alguns anos, agora são as eleições municipais para prefeito e para vereadores, né, das diversas cidades, e olha que tem cidade, né, municípios, só no Paraná, 399 municípios. Vamos fazer uma brincadeira, 398 mais a cidade de... que você nasceu? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, de verdade, sua cidade. E é verdade mesmo, acho que tem menos de 5 mil habitantes já. Mas enfim, tem prefeitura também. Então, aí você falou muito bem, né, que agora nós estamos realizando as eleições partidárias. De partidos políticos que se inscrevem, né, surgem, né, e enfim, vai fazendo essa agregação, né, essa soma de pessoas que vão filiando, né, e depois, enfim, sai essa questão política. Mas a reflexão, o surgimento de todo o conceito, né, de política, ele vem de muitos anos atrás. É bem provável que as pessoas nem saibam disso, né? Porque, na maioria das vezes, só entendem ou se envolvem na questão partidária mesmo, né? Mas a política, em termos partidários, ela também tem que prever, não é isso, Beré? Ela também tem que prever essa reflexão no entorno da política, de fato, como ela é, né? O que é a política, né? E, segundo os nossos professores, né, você constantemente faz política, ou seja, organiza, né, a sua vida. Agora mesmo, nesses dias, o Berec marcou uma conversa com o Padre Primo, uma entrevista que nós estamos fazendo agora, então ele fez política, né? O Berec fez política.
Porque dependeu da organização do Oberec, dependeu da organização do Padre Primo, para que possa surgir algo bom. Exatamente. Algo que possa contribuir, que possa somar, né, com a sociedade, né? E a política, e dentro da política, então, ou a política como tal, ela está aberta, né, a essa coisa nova, né, que é organizar de forma em que as pessoas, a família, né, a política familiar, outro exemplo, né? Eu já vi mais ou menos uma história assim, que a mulher chega em casa com uma calça de R$ 500. Aí o marido fala assim, mas esposa, mulher, a gente não podia comprar isso agora. Ou seja, aí houve um descontrole da política familiar. Exatamente. Política econômica. Exato. Política na economia. E daí o que acontece? O marido vai ficar bravo, porque não tem o dinheiro suficiente para aquilo lá. Agora, se ela pega sentada na mesa, a esposa, ou vice-versa, né? A esposa também, e diz assim, olha, eu gostaria de comprar uma calça bonita que surgiu ali, mas ela custa R$ 500. Aí o marido pega e diz assim, olha, nós não temos suficiente para isso, eu acho, né? Uhum. E se nós fazermos emprestação de R$ 50? Exato. É uma política, é uma organização financeira e uma política, porque você está organizando a sua finança, está organizando os seus recursos, né? Tem o filho, às vezes tem a filha, tem escola, então tudo isso é uma política. E a política em termos de uma prefeitura, por exemplo, a política é exatamente isso. A política, no fundo, né, Beré, que ela vai acontecer mesmo depois. Exato. Né? Quando o prefeito está trabalhando, quando os vereadores estão elaborando leis, eles estão fazendo política, ou seja, eles estão organizando, está vendo o que a população necessita, né, em termos de leis, de normas, né, faz isso, faz aquilo, o prefeito vê onde tem mais necessidade, onde vai investir o dinheiro, né? Eu não posso tirar da educação da saúde, como de fato tem, né, uma organização nesse sentido. Opa, então eu não posso, porque eu sei que o jurídico vai vir me cobrar. Exato. Né? Eu me lembro um dia conversando com o prefeito atual, né? Ele falou assim, eu gostaria muito de lidar lá no hospital regional. Aí só que o jurídico já falou para mim que eu não posso gastar dinheiro do município naquilo que é uma coisa do Estado. Exato. Eu nem sabia Exato. disso. Não pode. Então, por quê? Porque é uma política, essa política é uma organização que ele não pode ir além disso. Por isso que às vezes prefeitos, governadores, presidentes, enfim, que é o executivo, Exato. que vai além daquilo que você pode fazer, o que acontece? Acontece processos, né, jurídicos, ele tem que responder por que ele fez isso. Muitas vezes a burocracia faz com que tal ponto, nós tivemos uma quadra de esportes aqui, sem entrar no adendo, nós tivemos, sem entrar nos detalhes, nós tivemos uma quadra de esporte em determinado bairro aqui da cidade, que era do Estado, a quadra ficou totalmente abandonada, estava sendo prejuízo para a comunidade, e daí todo mundo cobrando, mas por que não? Porque a prefeitura, por que tal? Até que, depois de muito trabalho, se passou para a prefeitura. A partir de leis. Exatamente. Né? Aí tá o papel dos vereadores. E daí se colocasse um prego, movesse um prego, daria um processo. Então, eu já conversei com vários vereadores, né? Eu conheço todos, mas aqueles que a gente tem mais afinidade. Ele fala assim, mas por que não, uma vez queriam fazer, por exemplo, a prefeitura pagar, ou a própria Câmara, né, que é quando sobra, né, os recursos, eles queriam aplicar em colete a prova de bala, não sei se você lembra disso. Não podemos, padre, tem que ter uma política, uma ação política a partir de normas, de leis, para poder a gente gastar esse dinheiro lá. Exato. Então, a Câmara dos Vereadores tem que dizer para o prefeito, agora você pode porque tem uma lei. Então, você veja que interessante
essa organização. É uma organização bonita, perfeita, Exato. não tem nenhuma dúvida. Agora, muitas vezes o que acontece na questão política partidária... Mas daí, padre, sem saber deste trâmite, vem aquele que quer colocar fogo no parquinho, viu que o fulano de tal não faz? Aí já extrapola os limites políticos. É por aí isso, começa a tal da politicagem. É por isso que é necessário uma entrevista como nós estamos fazendo aqui, justamente para pedir para o povo, pelo amor de Deus, as pessoas têm família, têm neto, têm bisneto, as pessoas têm pai, têm mãe, os candidatos têm. Então, tipo assim, não extrapolar, porque no dia seguinte, padre, eu fico, primeiro, o padre colocou aqui, esbanjou conhecimentos aqui, por isso que eu vim entrevistá-lo, obrigado por isso, só que ele também foi bem inteligente. Ele foi falando da política em si e não entrou para não polemizar, parabéns por isso, né? Nós não vamos aqui polemizar, mas, tipo assim, o que eu puder falar apenas da parte técnica, aí eu vou entrar na parte prática, né? Que já entrei. Padre do céu, fica imaginando vou falar que situações muito tranquilas e muito reais, infelizmente. Nosso podcast. Nosso podcast aqui. Eu fico imaginando aquela moça solteira, que é candidata, né? Pela primeira vez entrou na política, tal, foi convidada, nunca tinha entrado, e de repente os adversários políticos começam a remexer passado. Gente do céu! Isso é terrível. Ou aquele senhorzinho que nunca entrou na política e há 30 anos atrás, quando ele foi comerciante, descobre-se alguma coisa, a família toda, você pode destruir a credibilidade da pessoa, você pode destruir a imagem da pessoa. Aí sim, nós estamos num mês aí, não é, de combate ao suicídio, essa palavra aí corta ali, se a gente fala muito, leva a pessoa a isso, uma campanha política que não é bem tomado cuidado. E o pior de tudo, porque tudo isso não é política, isso é politicagem. Isso é politicagem, pode ser qualquer outro conceito menos política. Menos política, né? Menos uma organização partidária política. Exato, né? Que se organiza assim. Eu sempre penso assim, o político, aquele que se coloca à disposição de um partido para ser candidato a prefeito, candidato a vereador, enfim, qualquer outro pleito político, coloca o nome aí à disposição. Processo, né, político coloca à disposição, é justamente para você refletir questões do teu município, refletir propostas. Todo partido político, ele tem no seu, tem um corpo de metas, de reflexões, né? As propostas. Propostas, o próprio partido. Para onde que esse partido olha, né? Qual a ética, né? A moral desse partido político e tal. Então, só que o problema é que no desenrolar do processo político eleitoral é que se começa a inventar um monte de coisa porque você quer voto. Mas se eu falar a verdade, eu não vou ter voto. Se eu falar isso e aquilo, eu não vou ter voto. Então eu tenho que fazer promessas. Já ouvi isso. Eu tenho 56 anos de idade, já ouvi tanto isso. Morei em Curitiba 10 anos. Lá é muito pior ainda, né? Lá naquele santuário, hoje mesmo, ontem, né? Quarta-feira, se você chegar lá, você não consegue nem andar na calçada. Gente que nunca foi para a igreja, indo lá, inclusive na fila da comunhão, sem estar... Não, e os cartazes, aí vem um derruba do outro partido, Exato. Aí do outro partido vem derruba do outro. Quer dizer, não é uma luta de ideias, de ideais, não é um processo... sim, às vezes tem sim, claro que tem. Tem muito disso também. Né? Mas tem muitos que ficam fazendo isso aí que você falou. Por quê? Porque quer ganhar a qualquer custo, não sei o porquê, né? Não sei se é por causa de salário, né? Por causa de status, de poder, tem tudo isso também. Mas acaba aí fazendo esse tipo
esse tipo de ação, de atitude, de ficar procurando podridão. Podridão todo mundo tem. Eu mesmo falo no púlpito que eu estou fazendo pregação, quem já viu, né? Quem dera eu não pudesse, eu não tivesse pecado, né? Exato. Todos nós temos pecado, não tem como, não tem outro jeito, não tem outra forma, né? Mas também tem conversão, né? Falando em termos religiosos, né? Exato. Espirituais, aí ainda tem isso. Mas eu queria outra coisa também, Claro. falar sobre essa questão ética, né? A gente fala, quando fala questão ética, fala questão de valores, né? Exato. Se você olhar, se você vai nas empresas e você olha o escopo ali do partido político, você sempre vai ver questão ética. Exato. Né? Mas depois a gente tem que ver na prática se de fato esta ética que está lá na teoria. Domingo passado mesmo eu preguei todas as missas, 4 missas eu rezei, e nas 4 eu falei sobre questão de teoria e prática, né? Que o São Tiago diz que mostre sua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras, né? Então não adianta você falar de fé, mas não colocar em prática a sua fé. Você é um mentiroso, está falando bobeira, né? Então daí o que acontece? Muitas vezes a questão ética, né? Como é que é a palavra que estão usando hoje, se usa muito na política hoje, é uma política humanizada, né? Uma administração humanizada, né? Quando você fala de administração humanizada, você está falando de moral, você está falando de ética, você está falando de valores. Exato. Ou seja, valorizar a tua administração, valorizar as leis, as normas que existem dentro do município, por exemplo, para que a população, as pessoas sejam mais atendidas. Mas se você for olhar essa questão que eu falei mesmo na leitura de São Tiago, entre teoria e prática, a teoria está muito bonita, né? Nos projetos, né? Nos cursos, nos comícios, nas propagandas eleitorais. Se você for ler, se você for entrar na internet aí, ver lá do tal partido político, quero ler aqui o que o partido político reflete. Porque tem partido político que defende certas realidades que vai até contra a vida, né? Não é isso? Uhum. Mas está lá. E se aquele partido ganhar, por isso que nós como igreja falamos assim, olha, cuidado em olhar a questão de partido político também. Hoje está mais particularizado, está mais personalizado. Hoje olha mais a pessoa, o que essa pessoa defende. Se defender coisas que não está na ética da vida, ou que não está nem na ética daquilo que aquele partido propõe, então não vote. Exato. Não olhe, não. Gente, nós temos aqui em Telêmaco Borba me falaram esses dias, 238 candidatos. Onde você vê tem candidato. Tem Os candidato. amigos meus aí, meu Deus, eu não sabia, parece que cada partido tem direito de colocar 14, se não me engano, me falaram. Eu não estou bem. Aí você tem uma coligação de 5, por exemplo. Exato. Você contando já dá 50, com mais 4, mais 10, dá quase 70 candidatos só numa coligação de 5, né? Quando eu falei aqui, o meu votinho, que é meu votinho, não, ao contrário. As pessoas, tem como você votar para mim? Você sair na rua, você tem que, né? O padre. Outra coisa é as compras de voto. Meu também, Deus né? do céu, mas tem compra de voto de tantos jeitos, tantos modos, né? Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com democracia, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com interesse pessoal. Padre, deixa eu lhe falar. Interesse pessoal. De novo, só quero concluir aquilo que você falou lá, de pessoas que ficam remoendo, remexendo o passado das coisas. Por quê? É tudo interesse pessoal. Não está pensando diretamente na democracia, não está pensando naquilo que o partido está orientando, não está pensando naquilo que é verdadeiramente um processo político partidário e depois o processo dos 4 anos de política séria dentro do município. Não está pensando mesmo. Está pensando de forma pessoal. Exato. Entendeu? Tanto que você vê muitos vereadores que ganham, até prefeitos, né? Uhum. Falando disso que nós estamos falando agora, que passa 4 anos, não apresenta nenhum projeto, não apresenta uma lei nova, não olha nenhuma realidade.
entende? Fica mistura. Exato. É a mistura de poderes que a gente sempre Aham. fala, né? Eu sempre gosto de dizer assim, né? Engraçado, né? Depois que elegeu, a turma fica mais perto do prefeito, né? Aham. Mas não dos vereadores. E não Exato. do jurídico. É. Jurídico, Correria eu tô longe. Né? Do Exatamente. jurídico eu tô longe. Exato. Do poder judiciário eu tô longe, por quê? Porque isso aí me cobra. Isso aí me processa, né? Vamos dizer assim. Os vereadores, eu tô meio longe também, porque uma vez que elegeu, eles vão fazer leis e vai, como que se diz, pedir requerimento, se tá fazendo, se não tá fazendo, isso e aquilo. Importante, claro, reformular leis, né, isso tudo, né? Como eu disse, não, o prefeito também não consegue governar. Agora, por que todo mundo fica perto do prefeito? Por que gosta do executivo? Porque será, assim, né? Por que será? É onde está a grana. É onde está o dinheiro, os recursos. Então eu preciso ir perto do recurso, porque eu tenho que alimentar minha família, tenho que ir, lógico que tem, né? Mas é ali que está. Aí que vem, às vezes, muitas situações que não condiz com a ética. Acaba acontecendo situações desagradáveis. Ou faça de forma ética e não como carteirada, né? E é importante vocês saberem que, pessoal, que ética tem a ver com valor, né? Com certeza. Você que ficou junto dos redentoristas, né? Que você falou 1 ano e meio, quando a gente faz filosofia, e essa reflexão também vem lá dos gregos, lá atrás, né? Ética é uma reflexão dos valores, né? A moral que é ligada à ética é aquilo, já a realização, né, desses valores no dia a dia. Por isso que a gente fala assim, né? Pô, fulano de tal não tem moral para ficar falando isso. Exato. Por que não tem moral? Não tem moral porque aquilo que era para ele fazer, ele não faz. Né? As atitudes dele não condiz com aquilo que o partido está ensinando, vamos dizer assim. Exato. Então você não tem moral para falar disso, por quê? Porque você não está fazendo, de fato, aquilo que o partido está pedindo, ou a ética está pedindo. Exato. Ó, essa entrevista, por ser tão rica, agradeço todos os meus entrevistados, todas são muito importantes, mas Padre Primo, aqui é um show de entrevista, eu vou escrever pouco e vou me ater mais ao vídeo, tá, Padre? Tá bom. Gente, eu estou com 58 anos, farei 59. Estava pensando que ia fazer 60 esse ano, rapaz. Puxa vida, 59. Não faz isso. No dia 20, mais velho. Dia 20 de outubro. Aí, padre, não adianta. Eu vou mudar naquilo que eu veja que eu estou prejudicando as pessoas. Isso, eu vou tentar mudar, eu tenho que tentar mudar dia a dia, mas eu tenho, padre, um probleminha como jornalista. Eu não coloco aquilo, muitas vezes, que é manchete e que daria muitas visualizações, e vou direto à pessoa implicada, quando são políticos, mandatários de poder, e com isso, não só políticos, também pessoas que têm um certo mando, seja em todos os setores. E com isso, eu ganho muitas inimizades ou pessoas que... Só que daí, quando essas pessoas, inteligentemente, elas estão em público, elas não são nem loucas de mostrar que estão bravas comigo. Oi, tudo bem, Oberete? Só eu, Deus e a pessoa sabe que está vendo. Tem um certo deputado, por exemplo, que eu falo sempre para ele assim: ô deputado, eu queria fazer uma matéria contigo, a tua história de vida, uma coisa legal, um parente seu, que também foi um grande político, falar... Primeira coisa, esse cara não me olha, ele não consegue olhar no rosto. Ele não olha no rosto. Segundo, na hora ele fala ok. E aí, eu fico muito preocupado na hora que esse político, ele fica adoentado e vai para um hospital, na hora que ele está com uma enfermidade dentro da família dele, na hora que ele está com uma tristeza que queira ou não, todos nós temos momentos de tristeza, se não passa no coração dele, que isso é desprezo ao ser humano, é desprezo, viu? Primeiro, olhe para o rosto da pessoa, e aí, 1 minuto depois, vem um partidário dele, não, daí os deputados falam que você está no colo da pessoa para conversar. Aí, novamente, padre, esse fato, por exemplo, não só na política,
Eu fui numa determinada reunião, onde estava aberto para perguntas, eu fiz uma pergunta a determinada pessoa, eu sabia que a pergunta de repente não seria muito afável, mas era importante para a comunidade. Rapaz do céu, mesma coisa. Daí, qual foi a estratégia da pessoa? A estratégia da pessoa foi começar daí na resposta a atacar. Daí eu falei, você não vai usar o local para me atacar, né? Porque eu peguei uma mania também assim. A partir de um tempo para cá eu estou sendo jornalista e estou agindo também como cidadão. Eu tenho que deixar um legado para a minha comunidade. Uhum. Então eu não quero o bem-estar do Edivaldo Oberek. Eu quero o bem-estar da minha população. E para isso eu tenho colocado a minha cara aquilo que eu falei para você a respeito do individualismo, né? Nós temos um individualismo só tão complementando, forte. o político sério é aquele que coloca a cara à tapa muitas vezes, né? Claro, claro. Ora, a questão do individualismo em detrimento ao coletivismo, aquele que é coletivo, isso até a pessoa de Jesus Cristo foi assim. Ele justamente criticou e ensinou, criticou aquilo que é individualismo. Eu fui numa reunião esses dias aí, eu falei assim, o individualismo nosso dentro do coletivo, o individualismo em detrimento ao coletivo, ele é muito ruim. E aquele que é individualista demais, egocentrista, que está dentro de um coletivo, ele se torna um déspota, eu falei. Se torna um poder pelo poder. E dentro da política acontece a mesma coisa. É um prefeito, é um deputado, é um senador, é um presidente, é um deputado federal, é um vereador, né? É um funcionário público. Todo aquele que está numa política dentro daquilo que é coletivo, porque um prefeito lida com o coletivo. Né? A Câmara de Vereadores é coletivo, tudo é coletivo. Aí quando uma pessoa dentro desse coletivo se torna muito individualista e egocentrista, ele acaba sendo um ditador. Ele acaba fazendo a partir dele mesmo, né? E não faz a partir do todo. E esses individualismos acabam sendo acaba sendo individualismo também coletivo, muitas vezes. Por exemplo, os vereadores que se amarram numa realidade que não é boa para o município e de repente ficam amarrados todos. Então é um individualismo coletivo que não se abre a questões, não, mas tem uma reflexão diferente aí. E a gente sabe que dentro do coletivo tem vários pensamentos diferentes ali, que muitas vezes tem que fazer uma votação só, por exemplo, uma reflexão só. Mas para que uma reflexão só se tem várias reflexões? Exato. Vai que, entende? Talvez o próprio coletivo se torne individualista. Eu comento muito sobre isso daí. Mas o pior de tudo é quando a gente tem uma pessoa só, que está dentro do coletivo, que é para fazer uma política para o coletivo, mas acaba fazendo a política apenas para alguns grupos, para hoje, acho que foi hoje de manhã mesmo, eu vi na propaganda política no rádio, né, um candidato falando exatamente isso, que a saúde é para todos, não só para alguns. A educação é para todos, não só para alguns. Então a política não é uma coisa que vai para o individualismo, alguns grupos também. Não, é para todos, agora todos têm direito. Me conte uma coisa. Primeiro temos que ter esperança no Brasil. Até um slogan aí de uma das 7 de setembro aí, quando eu era criança, acho. O que esperar de um país? Os políticos? Não, primeiro temos que ter esperança sim. Vamos ter que achar uma luz no final do túnel. Mas o que esperar de um país aonde acaba de cair um avião inteiro com um time inteiro da Chapecoense e naquela noite eles se reúnem para fazer a votação das 10 medidas contra a corrupção? Gente, esteja a favor ou não, com momentos ali que você discorde ou não daquelas antigas 10 medidas, eu não estou colocando essa questão, importante para o país. Eles pegaram o momento de comoção nacional, se reuniram de madrugada, onde o Brasil inteiro estava chorando. Sabe o que eles fizeram naquelas medidas? Eles inverteram a favor deles.
Eles pegaram o acesso, não sei se você lembra desse episódio, e no momento de comoção nacional, padre, escárnio. Isso é tudo perigoso. Escárnio, né? É muito perigoso esse tipo de atitude. Não só essas, mas várias atitudes políticas. Toda vez que acontece uma Aquilo que comoção... nós estamos falando agora no próprio processo, né? Quando eleitoral. acontece uma comoção nacional da morte de uma pessoa muito famosa, uma tragédia nacional, a gente, infelizmente, tem que ficar muito atento. Copa do Mundo. Exato, porque é a hora que eles se reúnem para. Tem que tomar muito cuidado. E isso é ruim, é ruim. Em todo o processo, seja o processo que nós estamos falando agora já de uma administração, ou seja, o que nós estamos vivendo agora, processos nos diversos municípios político-partidário para a eleição, que é bem diferente. O padre né? não pode falar isso, mas o padre tem que falar em palavras cuidadosas. Eu, como jornalista, posso... É desonesto aquele lance lá, aquele lance da noite da Chapecoense foi desonesto, mas o padre tem que tomar cuidado com as palavras. Exatamente. Então tem que ter... isso leva, não é ético, leva de fato a uma reflexão muito ruim. E afeta, né? Afeta... voltando, né? Retomando um pouquinho essa questão do pleito agora, quando fala do processo político, você já comentou sobre isso, né? De ficar puxando coisa do outro, não sei o que e tal. Entrega a justiça, então. Exato. Se você vê que tem alguma coisa contra um vereador, o prefeito, o candidato, sei lá, entrega a justiça. Vai pelos caminhos. Esses dias mesmo a pessoa fala, você não sabia que tinha justiça eleitoral, um tribunal só para... Eu falei, tem o superior, tem o Superior Tribunal do Trabalho, tem o Superior Tribunal Eleitoral, né? Tem o TSE. Então, veja bem, tem tudo para julgar. Talvez não julgue muito certo, mas pelo menos tem alguma coisa. Agora, você julgar com as suas próprias mãos, aí o que acontece? Fica difícil. Fica difícil porque eu, sinceramente, se eu ver um candidato a vereador que eu conheça e começar a fazer esse tipo que eu conheço, que eu vá votar nele, independente de partido político, que hoje eu olho mais hoje essa situação mais personalizada hoje do que partido político, porque às vezes você tem candidatos a vereador ou a prefeito muito bons, mas o partido político, não sendo na sua ética, não é muito lá essas coisas, né? Então, hoje em dia, se vai muito para o personalizado, né? Para a pessoa personalizada. Personalizado significa ir na pessoa, exato, né? Na parte da pessoa. Agora, padre, vem cá. Grupos de WhatsApp. Nós, seminaristas redentoristas... Tem um grupo. Eu não tenho vergonha nenhuma, e o pessoal que me perdoe, eu já falei isso no grupo, perdemos várias pessoas que sempre iam nos encontros, porque na eleição para presidente, o bicho pegou no nosso grupo de amizade. Chegou, refletiu no encontro com um número menor. Aí o Blas, que eu quero parabenizar o Blas, meu querido Blas, que você conhece, Blas Rolon Ayala, paraguaio querido, advogado. O que ele fez? Ele acatou lá uma ideia de, Blas, vamos fazer um grupo político. Nesse grupo político... Quem quiser entrar, que entre. Não, o bicho pega. Ali pode. Mas quem entrar ali sabe que serão todas as posições colocadas. E não naquele grupo geral. E não no grupo do encontro de encarnação. Padre, grupos... Mas eu vejo muitos... não só grupo de WhatsApp, mas eu vejo... Até eu fui dar uma benção agora há pouco tempo aí no encontro de um candidato, porque benção o padre é chamado para ir, eu vou, não tenho problema nenhum para dar benção. Dá umas questionadinhas também, né? Falou, eu vi, estava. Dá umas questionadinhas também, uma pequena reflexão, né? Junto a... Eu faço isso em qualquer tipo de benção. Então, até eu comentava, né, assim, puxa vida, será que a gente não consegue separar alhos de bugalhos, como diz o português? Né? Alhos de bugalhos. Famílias, morte, que a gente viu por causa de
processo político, daqui a pouco acabou o processo político, daqui a pouco acabou aquele prefeito, entrou outro prefeito, entrou outro vereador, aquele ganhou, aquele perdeu. E a vida continua. A vida continua, meu Deus do céu, né? E a última que eu mais sofri enquanto pároco foi a questão da mistura, de misturar a tal da religião com a questão de partidária, política. Eu imagino. É terrível. Veja se depois na administração a igreja entra. Por que depois não entra? Depois chama o padre para dar uma benção aqui, acolá, né? O Oberec chama aqui para fazer uma entrevista, e para a inauguração de um posto de saúde. Vamos chamar o padre e o pastor lá para poder dar uma benção. Agora, antes tem essa bagunça, né? Porque padre fulano de tal está a favor de tal. É problema dele. Mas por que o senhor não tem... o senhor não fala, não diz tem que votar nisso, tem que votar nisso? Porque nós não podemos. Nós temos uma norma. A Regional Sul 2, a CNBB, Regional Sul 2, para quem não sabe, dentro da Igreja Católica, é a regional do Paraná inteiro. São 18 dioceses, incluindo a região, a diocese mãe, que é Curitiba. Entende? E também a CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quem quiser entra nos sites aí, você vai ver lá a carta de orientação, que nós não podemos, porque a gente vai rachar a igreja. Agora, se eu não fazendo, as pessoas só me julgando os padres. Nesse momento, eu tenho aqui, quando eu fiz uma pergunta ao Padre Primo no 7 de setembro, para ele falar às famílias, e logo ele já foi comentando, olha, Oberec, eu tenho que estar e tal, nos locais onde sou chamado. Eu pude perceber, padre, que o senhor já foi logo falando, e o cuidado que o senhor está tendo, até de pré-julgamentos, de repente. Com certeza, e foi isso que aconteceu. Ô padre, esse momento não é de acirramento, é de campanhas políticas, uma mensagem espiritual para que não aconteça o que aconteceu na eleição para presidente, a última para vereador e prefeito, famílias divididas, famílias bravas uma com a outra. A sua mensagem. Isso é uma coisa, né, que sempre chega no padre, um chega no padre, outro chega no padre. O senhor vota em quem? O senhor vota em quem? Bom, primeiramente, vota secreto. Exato. E a igreja, pelo menos a igreja católica, tem uma orientação de neutralidade, né, de neutralidade. E eu tenho sido chamado para dar bênção em comitê, isso, aquilo, exato, né, todas essas realidades. Eu nunca posso dizer não. Exato. Porque bênção você não nega para ninguém, né? Mas eu tenho, a mensagem que eu estou levando é assim: respeito à pessoa humana, respeito aos outros candidatos. Todos são candidatos, né? Então, muito respeito, muita harmonia. Todos têm suas famílias que sofrem quando há uma ofensa. Às vezes, essa questão política, muitos amigos acabam sendo inimigos. Exato. Muitas famílias destruídas, porque um torce para um, outro não tem palmeirense e corintiano que moram na mesma casa. Exato. Eu conheço casais que um torce pro Palmeiras e o outro pro Corinthians. Eu sou palmeirense, por exemplo. Então a gente brinca, a gente se solidariza, né? Então acho que na política devia ser um pouco assim, ter um pouco mais de humanidade. Pré-julgamentos, fica julgando o padre, aí não vou mais naquela paróquia, porque o padre fulano de tal é isso, é de tal partido, tal. Eu nunca falei absolutamente nada. Exato. Mas o senhor parece que é. Bom, aí o senhor sabe o que eu disse para muita gente? Eu falei assim, pessoal, voto, você vai lá atrás daquela, como é que chama lá? A cabine. A cabine, vota porque é secreto, né? As pessoas que estão ali na banca podem até dizer, o que será que o padre, para quem o padre votou, para quem que o prefeito votou, será? Para quem que os vereadores votaram? Cada um vota naquilo que quer votar, que deseja votar. Agora, se você polemizar a coisa e misturar alhos com bugalhos, mais uma vez usando esse trocadilho aí, não dá, porque sofre todo mundo. Sofre todo mundo. E então por isso que o padre Rodrigo, que é um professor nosso universitário, né, lá em Campo Grande,
ele diz assim, né, que a gente sofre muito quando a gente mistura, né, alhos com bugalhos. Faz essa mistura religiosa com mistura política, porque a religião tem a sua política, como nós falamos anteriormente. Agora, misturar a política partidária com a política religiosa, aí é complicado. Aí a coisa pega. Viu? Não vai pra frente. E não adianta, viu? O padre, o pastor, ele sabe que você nunca foi para aquele culto, para aquele batismo, para aquela primeira comunhão, e devido ao processo ali, você está ali, então ele não vai te julgar por isso, mas ele está sabendo, que ele conhece o povo que está ali. Então fique atento. A igreja está aberta. Muito ruim. Tá claro. Até usar palavras, né? Eu uso, como você falou, eu uso palavra no geral, não fico citando nome, isso, aquilo. Ah, mas o senhor estava numa rodinha lá, esses dias mesmo, eu desci na rua e eu vi pelo menos 2 candidatos a prefeito. Isso. Opa, vamos grudar um número aqui, um adesivo do número do meu partido e tal. Não, melhor não, meu amigo. Eu faço isso também. Eu não coloco nenhum, faço nem no isso. carro. Não, faço isso. Você tá entendendo? Justamente por quê? Porque vai ter aquele ou aquela que vai fazer uma interpretação errada. Por isso nós não podemos. Por isso que eu disse que a nossa regional, CNBB, orienta, aliás, chegou, viu, a diocese mandou já para nós a cartilha. Olha aqui, política. Uhum. A cartilha política explica mais ou menos isso que nós estamos falando, o que é a ética política, como que deve ser um candidato, quais valores você vê nesse candidato, né? Qual o processo de vida, familiar, né? Isso é importante você ter, lógico, como eu disse, errou, teve algumas coisas, mas teve um processo de conversão legal, né? E foi pedido para colocar, um dos nossos diáconos, se eu não me engano, já levou um pouco, não é muito, né? Mas cartilhas políticas que foram colocadas nos comitês. Exato. E está sendo distribuída também nas nossas comunidades. Como eu disse, não é muita. Você pode ler ali em 10, 15 minutos, você já lê ali no comitê, se você quiser, já devolve ali para outras pessoas usarem também, né? Aí você vai ver que riqueza de informações que tem nessas cartilhas. Justamente para quê? A igreja pode incentivar membros da igreja para serem políticos, vereador, prefeito? Pode, claro que pode. Incentivar. Exato. Né? Agora, erguer bandeira lá na frente do público, nós não fazemos. Ô padre, eu sou muito a favor. Se os bons não entrarem na política, e orientar. Os maus aplaudem. O que o padre está fazendo aqui hoje junto com o Berec? Está tentando, de uma certa forma, a partir do Obericano, também orientar. Essa cartilha. Orientar numa pregação minha e tal. Eu não estou fazendo política partidária, eu estou fazendo aquilo que a Igreja Católica orienta. Que é que os padres orientem politicamente falando. Padre, deixa eu lhe perguntar, eu vou até pedir que o senhor comente, pró-Oberecando, um ponto que para mim me custa muito caro e que às vezes não sou bem entendido. Padre, como é difícil para um site de uma cidade interiorana como Telêmaco Borba falar assim, ou eu falo com todos os candidatos ou não falo com nenhum. Se você não abrir para este ou para aquele, como eu, como jornalista, tendo aí um meio de comunicação, eu sou inimigo do povo, rapaz do céu. As pessoas não estão acostumadas, de repente, àquele meio de comunicação que tenta trabalhar em parcialidade. Como que funciona? O senhor, como padre, dói no coração do diretor do Oberecando que sou eu. É o que eu digo a respeito. Teve gente que falou assim, mas o senhor vai lá dar bênção? É a mesma coisa. Pro fulano de tal? Sim, vou dar bênção. Mas ele disso, daquilo. Eu falei assim, mas não me importa, ele pediu bênção. Se ele pediu bênção só para o padre aparecer lá, para depois alguns dizer assim, o padre vai dar no fulano de tal lá, assim. Bom, daí é problema dele. Ele vai pegar com Deus. Não é meu problema. Né? E você sabe que existe, como é que a gente diz? Tiros que saem pela culatra. Né? Exato. Né? Bom, eu estou aqui há quase 10 anos. O pessoal vai querer saber se
o padre transfere título? Transfere. Ou o senhor é eleitor de terreno hoje? Eu voto aqui. E O senhor está aqui há 10 anos. já vai para 10 anos, né? E nesses 10 E anos vai vocês já ficar com perceberam você, que eu gente. nunca, jamais, em hipótese alguma. Por isso que eu evito até de fazer orientação em missa. Eu faço uma orientação ou outra quando eu estou no meu dia a dia por aí. Mas nem tanta também não. Justamente para até nisso evitar. Se não vira meme na internet. Exatamente. É? Aí só que tem. Ah, mas por que tem padre que faz? Bom, isso aí é pessoalmente. Isso. Mas já vi. É um direito deles. É um direito. Só que eles sabem que vai pesar no ombro se de repente dá uma Ah, padre pode ser candidato? Pode. Diácono pode ser candidato? Pode. Mas desde que o bispo, né, possa, no nosso caso, redentorista, o provincial, eu tenho que me afastar do meu ministério. Quem que é o nosso provincial hoje? Hoje padre de lei, né? Do Ah, redentorista. ok. Continua sendo o mesmo que estava. Então você tem que se afastar do seu ministério, os ordenados, ministros ordenados, que é os padres e o bispo. Nunca vi bispo ser candidato, mas enfim, padre já vi, diácono já vi ser candidato. Então você precisa ter uma licença, né, do bispo, e daí você é candidato. E daí, sendo candidato e perdeu, a tua licença já cessou, você retorna. Ou você pede, ou o bispo tira o uso de ordem. Eu lembro que lá em Aí Ibaiporã... tirou o uso de ordem, aí você, quando terminou, você ganhou, você vai candidato a vereador, você ganhou e você vai exercer, então você continua com tirado o teu uso de ordem. O uso de ordem significa que você não pode rezar a missa, não pode ter confissão, você não pode fazer nada em termos religiosos. Exato. Aí terminou os 4 anos. Não quero mais, não vou ser mais candidato. Aí você vai no bispo de novo, olha, eu gostaria do uso de ordem novamente. Aí o bispo te dá o uso de ordem novamente. É uma política, gente. Eu lembro lá em Ibaiporã, o padre Luizinho, querida pessoa que só vendo e tal. Eu fico imaginando, né? Por exemplo, é um pouco complicado, por exemplo, quando o direito dele, por favor, gente. O padre vai porque o padre é cidadão, né? Mas daí, por exemplo, não bem entendido, na hora ele começa a perder público, por exemplo, da oposição dele na missa. Umas coisas loucas, né? Depois, uma vez, se ele voltar naquele mesmo lugar, é terrível. Uma coisa louca. É terrível. Né? Como eu estava dizendo anteriormente. Se eu chego no púlpito, né? Como a gente diz, brincadeira falando no púlpito. Chego no púlpito, não há na pregação. Eu falar, eu sou de tal partido, eu vote em tal pessoa, metade sai. Porque aqui, por exemplo, nós somos 6 candidatos, né, em Telemaco Borba a prefeito. 238 para vereador. Já pensou se eu falo dentro de uma missa? Ali é bem provável que tem pessoas que vão votar nos 6. Exato. Eu falo o restante vai sair da missa. Opa! Exato. O padre misturou as coisas. E tem entendimento de tudo quanto é tipo de... Olha, aquela velha história, cada cabeça uma sentença. Tem. Não tem como As não dizer homilias isso. nesse período... Não adianta dizer, todos os padres vão votar para isso, todos os padres orientam desse jeito. Não é assim. Padre, eu procuro fazer aquilo que a minha igreja, a minha regional, orienta. Até homilia, né? O padre fulano de tal não faz isso que o senhor faz. Ele está desobedecendo. Viu? Até nas homilias você tem que tomar um cuidado danado. Porque a homilia eu tenho que pregar a palavra. Mas digo assim, você vai pregar a palavra, mas de repente, naquele evangelho do dia, tem algo ali que alguém, de repente... Final de semana mesmo eu usei, por causa da carta de São Tiago, lá, mostra sua fé, eu usei como exemplo. Exato. E depois eu falei, putz, não devia ter usado. Porque tem alguém ali dentro que, fiel, ali devoto, né, missionário de Cristo, que pode estar me olhando e fazer uma interpretação errada. Aí até como a gente dizer, né, que de novo, né, que alhos não é bugalhos, o negócio vai longe. Apesar de hoje as notícias, apesar de hoje as notícias passarem tão rápidas, né, mas acaba uma coisinha ou outra, acaba ficando. Eu dei exemplo.
Eu dei o exemplo da política, por exemplo. Eu disse assim, olha, gente, a questão de política é um exemplo de teoria e prática. Exato. De fé e atitudes de fé. Se promete um monte de coisa e depois não faz nada. Ou seja, a teoria é uma coisa, né? E prática, na prática outra coisa engraçada que eu fico assim, até engraçado. Em candidatura, o candidato a vereador dizia assim, eu vou fazer pela saúde, você vai fazer leis. Exato. Porque você não vai fazer nada no executivo. Você pode propor para o prefeito. Exato. Uma lei. Lembra aquela que deu? Faz a lei, o prefeito derruba, ou coisa derruba a lei. Então, isso você pode fazer. Trâmite de leis. Mas você não vai fazer nada pela saúde. Você não vai fazer nada pela educação. Porque quem faz é o executivo. É ele que tem o recurso. O que você vai fazer é simplesmente melhorar, propor e votar leis que possam ir em direção a essas. E aí fica falando na televisão, eu vou fazer isso, eu vou melhorar a saúde. Você vai melhorar nada. A não vai melhorar a saúde, vai melhorar a lei. A não ser que você dê a famosa carteirada. Você não é candidato a prefeito. O vereador não é candidato a prefeito. O vereador é candidato a vereador. Casa dos vereadores é o legislativo. Fazer leis, aprovar leis. Casa do juiz é o judiciário. Casa do prefeito, aí sim. Casa do prefeito é o executivo. Agora você vai assim, esse o prefeito. Exato. O senhor não está gastando dinheiro dentro da lei. Exato. Que é a tal dos vereadores. Fiscal. Não, dos vereadores fiscalizarem. Perdão. Isso Exato. sim. Fazer leis, olhar a lei, propor para o prefeito alguma lei, alguma norma. O senhor não está fazendo isso, está fazendo aquilo. Mas agora você não vai executar a lei. Quem vai executar é o prefeito, os seus secretários, o prefeito em termos gerais. Né? Padre, eu acho que eu peço perdão até se eu falei alguma coisa mais exagerada. Tranquilo. Né? Mas obrigado, no geral, mais ou menos isso. Obrigado porque nós Mas de novo, o Boneco, desculpe. Claro. Eu queria frisar de novo, pessoal, você que está ouvindo, como dizia lá em Campo Grande, uma fiel lá do Santuário, não me critique tanto assim, né? Não me critique. Eu imagino, padre. Quer saber alguma coisa a respeito? Vem conversar comigo, venha. Faz que nem o Berek fez, né? Marca uma entrevista com. Exato. E nessa época, aí até tem pessoas que falam assim, padre, mas você recebeu o candidato de tal, mas não pode receber. Claro que pode. Todos os candidatos. Viu? Deixa eu falar, inclusive. Todos os candidatos que vinham atrás de mim para conversar. Inclusive aquele diácono da igreja evangélica que nunca veio falar com o Padre Primo, vem aqui para ter aconselhamento, porque o Padre Primo é uma autoridade eclesiástica da cidade, assim como é o nosso querido Padre Sandro, assim como é o pastor da igreja Betel, assim como é o presidente do Conselho dos Pastores. Eles vêm conversar, ver quais são as opiniões, quais os projetos, porque são duas grandes paróquias, são grandes igrejas evangélicas. Teve um candidato que veio, a prefeito, que veio conversar comigo. Ele me perguntou, padre, o que o senhor vê assim de deficiência? Eu falei assim, meu irmão, olhe pelos pobres. Matou a charada, padre. Ele olha pelos pobres, porque a gente está aqui, incansável aqui. Eu estou dizendo pobres, eu só disse em termos ainda de alimentação, de cesta básica. Uhum. Né? Mas o pobre, você pode olhar ele da dimensão da saúde, da educação, né? A questão escolar. Eu estava dizendo em termos daquilo que a gente oferece aqui. Que muitas pessoas falam que é assistencialismo. Eu falei, mas assistencialismo é a barriga cheia. Vai fazer o quê? A fome não diz assistencialismo, a fome não fala sobre... Eu me emociono com isso, viu? Porque a fome não fala sobre política, a fome não fala nada sobre isso. A fome é arroz, feijão, mistura, né? Aquilo que a gente aprendeu de coisa muito simples, né? Exato. Fome é fome, ponto. Exato. Né? Exato. Quem deu a cesta, quem não deu, a pessoa vai comer. Exato. Né? Isso que é importante. Mas você vota em mim porque eu vou te dar... Gente,
por favor. Não brinquem. Então eu falei para esse e falo para todos os candidatos. Né? Olhe pelo pobre, pelo empobrecido. E nós temos muitos aqui, né? Muitas vilas, muitos lugares difíceis, né? Mas olha pelo pobre. A primeira coisa é a questão, né, alimentar e de saúde, né, e educação. Né? Tem que pensar em necessidades básicas. Exato. Isso é importante. Né? Eu quero, antes de pedir a bênção do padre, eu quero antes de encerrar essa entrevista, eu quero deixar um abraço muito especial aqui. A minha madrinha Cida, Aparecida Moura, que mora ali próximo do Sarnowski IDF, o senhor deve conhecê-la. A minha madrinha Cida. O senhor não conhece. Cuida do afilhado. Do afilhado aqui. O senhor só não sabe que ela era usada de chantagem pela minha mãe. Por quê? Nós tínhamos que ser internado e ir para a casa de saúde. A minha mãe falava assim: vamos para a casa da madrinha Cida, filhos. Ah, mas nós logo, quando é alegre, colocávamos a roupa. Né, madrinha Cida? A hora que a mãe não cruzava a avenida ali, não passava do outro lado da avenida, ou melhor, quando ela passava do outro lado da avenida, a gente já viu que a minha mãe usou dessa maravilhosa madrinha para, né, do nominho da senhora que ele tanto amava, como forma de aí levar a gente ali para ser internado, via os ticas, injeçãozinha, madrinha Cida que teve internado esses dias. E como tem pessoas aí que de fato marcam a vida da gente. E a madrinha Cida, ela sempre está aí na cozinha da paróquia, nos encontros, na RCC, sempre se colocando à disposição. E sempre ali no hospital, né? Ela sempre encontrava a Dona Mariazinha Coraiola na hora das visitas, a madrinha Cida sempre fazendo as visitinhas, levando uma comidinha, às vezes lá para as pessoas e tal. Que Deus abençoe esse coração solidário, feliz para a senhora estar melhor. Padre, a sua bênção. Amém. Vamos fazer assim? Bênção a todos os candidatos. Bom, e bênção a toda a população. Com certeza. Mais uma vez, eu não sou uma pessoa estudada em política, né? As minhas bases são bases muito simples, né? Um pouco de filosofia, teologia, daquilo que a gente estudou, da prática diária, com conversas, né? Então, mais uma vez, eu peço perdão de falar dessa forma simples que eu falo, Imagina, né? Muito tranquilo, muito em paz. Se eu falei alguma coisa que você vai interpretar, não interprete, por favor. Eu amo a todos, não tenho raiva de ninguém, isso, graças a Deus, é uma dádiva de Deus, um dom de Deus que Deus me deu e não deu só para mim, deu para muita gente, né? Para que sentir raiva? O importante é amar, mas é lógico, a gente tem que ser um pouco Jesus Cristo no dia a dia, né? Também questionar. Jesus atendeu a todos, entendeu? O pobre, o aleijado, aquele que tinha feridas, né? A lepra, atendeu o rico. Atendeu o rico, deu, né, a possibilidade, ensinou, né? Eu me lembro lá, gosto muito daquele texto lá na casa de Mateus, que era cobrador de impostos, né? Os fariseus lá na porta, criticando Jesus. Jesus falou assim: olha, se eu vim para ser remédio, vim para ser saúde, vim para ser médico. Se vocês não precisam, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Né? Pediu conversão, né? Então, nessa bênção, eu quero dizer bem disto, né? Eu estou aqui como padre, como missionário redentorista, como pessoa humana, como cidadão honorário, né? Aqui nessa cidade também. Esse momento do fatinho do padre. Para dizer assim, eu estou aqui, sempre estive para somar, lógico, primeiramente no meu ministério, e que o meu ministério possa também somar com as questões políticas, quando o meu ministério possa também somar, contribuir, ajudar para questões do município, da cidade, para as pessoas, que nós possamos nos encontrar mais, nos querer mais, né? Nos abençoar mais, e que, de fato, a bênção de Deus possa estar também nesse processo político partidário agora, né, na eleição, né? E que aqueles que ganharem, né, não estão ganhando e não se vangloriem, mas que põem na sua cabeça: isso não é poder, isso é um serviço, né, uma diaconia, podemos dizer assim, né,
para o município, né, prefeito, vereadores, né, é uma diaconia para o município e que exerçam com muito carinho, né, e olhem com profundidade aquilo que você exerceu. É uma responsabilidade muito grande, muito forte, é muito profunda, né, com a minha responsabilidade também. Estaremos mexendo e mexemos com pessoas, né, com gente, e nós precisamos deixar isso muito claro, como a gente estava dizendo, né, quando a gente mistura alhos com bugalhos, famílias sofrem, morrem, brigam, às vezes até esposo com esposa, que eu vi, né, com filhos, com separação, por causa de política. Né? A nossa, como dizia o Padre Celso lá em Curitiba, né, acho que nós somos mais. Né? E Deus é mais do que isso. A proposta de Deus, a proposta de Jesus, a proposta da palavra de Jesus como palavra encarnada é muito mais do que isso. Por isso eu peço a bênção sobre a todos os candidatos a vereadores, peço a bênção sobre todos os candidatos a prefeito, que todos possam ter consciência muito limpa, muito aguçada, no sentido mais profundo da política, no sentido mais profundo da ética, da moral. Deus abençoe vocês. Coloque sua cabeça, sua vida, seu corpo no caminho reto, para que assim possam fazer um pleito político bom, né? Abençoe também os partidos políticos para que tenham uma ética boa, um processo bom nesse tempo. E abençoo também o dia 6, né? Para que seja um dia muito de paz, muita democracia, de muita energia positiva, coisas boas, né? Para que o nosso município venha a ganhar, né? Para que todos os municípios, né, venham a ganhar, né, com este novo, né? Sempre coisas novas que vem vindo por aí. Então, Deus abençoe a todos, abençoe o Berec, abençoe o Berecano, todos vocês que estão aí também somando, abençoe você que está ouvindo essa entrevista, esse bate-papo, e tomara que possa ajudar em alguma coisa. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, querido. Obrigado, padre. Valeu. Vamos dar um tchau lá? Tchau, gente. Tchau.